Bom, então vamos lá, parte 2 da nossa aula. A gente vai falar sobre o texto publicitário, que é um gênero que se usa muito a linguagem verbal e a não verbal. Então, entre suas principais características, podem ser apontadas. Na maioria das vezes, é uma composição que utiliza a linguagem verbal e não verbal. Apresenta um anunciante, que é identificado frequentemente por um signo visual, então um logotipo ou logomarca. Então, assim, os textos publicitários, eles sempre vêm de alguém que está querendo anunciar algo. E isso é demarcado por meio do logotipo da marca, por exemplo, né? É endereçado a um público-alvo, o público que a publicidade pretende atingir. Então, a publicidade sempre pensa, para quem que eu quero direcionar essa mensagem? Então, eles sempre pensam isso antes de produzir o texto deles, para que o objetivo deles seja atendido. Então, por exemplo, se eu sou uma loja de roupas infantis, eu vou fazer uma propaganda que atinja os pais das crianças ou as crianças, né? Que seja mais direcionada para esse público. Não faria sentido se eu fizesse uma publicidade que tivesse a ver com as pessoas idosas, por exemplo, né? Próximo. Na publicidade oficial, institucional, aquela que é feita por órgãos do governo ou por empresas estatais e que não possui apelo comercial. Sua função é a de conscientizar o leitor ou levá-lo a aderir a uma ideia, a uma causa, etc. Campanhas de vacinação infantil, de apoio aos idosos, etc. As publicidades, elas não são só relacionadas à venda de produtos. Elas também podem ser publicidades institucionais ou oficiais, que são aquelas promovidas pelo governo, por exemplo, né? Ou empresas que estão relacionadas ao governo. Qual que é a função geralmente dessas publicidades? É trazer uma conscientização para o leitor. Então, por exemplo, uma campanha pró-vacina seria uma forma de trazer a consciência da importância das vacinas para o público, né? Para os cidadãos. Próximo. Na publicidade comercial, sua principal função é a de convencer o consumidor a adquirir um produto. Então, essa é a diferença da publicidade comercial, aquela que se destina a vender alguma coisa, né? Porque esse tipo de publicidade tem como intuito fazer com que o leitor se convença a comprar alguma coisa. Já a publicidade oficial ou institucional, ela quer fazer uma campanha de conscientização de algo. Próximo. Utiliza a linguagem persuasiva e adequada a esse público. Linguagem persuasiva é aquela linguagem que tenta trazer um convencimento para o leitor. Próximo. A linguagem expressa normalmente um apelo, por isso o predomínio de verbos no modo imperativo. Então, os verbos eles costumam estar no modo imperativo, né? Como, por exemplo, compre, faça, venda, enfim. Ela sempre vai usar essa linguagem que apele uma ordem, né? Um pedido. Próximo. O texto destaca o título por meio de recursos visuais, por exemplo, o formato da letra. Então, ele sempre utiliza diversos recursos visuais, né? O formato de uma letra, o tamanho de uma letra. Tudo isso auxilia para que a mensagem seja alcançada por nós. Então, as cores também, elas trazem uma relevância para nós, né? Na hora de passar uma mensagem. As imagens, o texto, tudo isso é feito de uma forma em que a mensagem seja melhor aproveitada e passada para o leitor. Preferência pela linguagem criativa, uso de figuras de linguagem, trocadilhos, jogos de palavras, largo emprego de palavras e frases com duplo sentido, aproveitamento de expressões populares e provérbios, etc. Os publicitários sempre costumam se utilizar de uma linguagem muito criativa, então é muito comum a gente ver eles usando frases com duplos sentidos, propositalmente, né, porque vai trazer um trocadilho, um jogo de palavras que vai ser interessante para o leitor. Também as propagandas elas costumam trazer um certo impacto, elas tentam a todo custo trazer alguma mensagem diferenciada para que chame a atenção do leitor. E os textos sempre costumam ser bem curtinhos, porque ninguém vai ler uma propaganda que tem um textão, né? A gente tem preguiça de ler um textão da venda de algum produto. Então, geralmente, a mensagem ela é curtinha. Emprega vários tons de discurso, que é o sentimental, reflexivo, humorístico, etc.
Então, aqui a gente não vai fazer todos os exercícios, né? Vamos fazer só 2 como exemplo, que é o primeiro da atividade 2, 5. Para tornar públicas as suas ações em prol da natureza, a Petrobras divulgou a propaganda a seguir. Então, aqui nós temos uma propaganda com cunho de conscientização, né? Então, a gente tem um quadro de um peixe-boi e uma mensagem do lado. O peixe-boi não é peixe, não é boi, e se a gente não cuidar, não vai ser mais nada. A Petrobras não deixa a natureza virar peça de museu. Então, reparem que aqui ele está trazendo uma certa conscientização, está mostrando uma preocupação da Petrobras em cuidar da natureza, né? Que é uma coisa que acaba agradando as pessoas, quando mostra que a empresa se compromete em não prejudicar os nossos recursos naturais, a nossa fauna, né? A nossa flora. A gente sabe que nem sempre isso de fato acontece, né? Mas muitas vezes as empresas veem isso, essa preocupação, com, por exemplo, com o aquecimento global, como algo que traz uma boa imagem para eles, né? Então, vamos ver aqui o que está pedindo. No texto entre natureza e cultura, não se privilegiou a segunda. Como a construção da propaganda possibilita essa ideia? Então, olha só, né? Não está se valorizando nesse texto a questão da cultura, né? Por que não está se valorizando a questão da cultura? Porque está dizendo aqui, ó, que se o peixe-boi se transformar apenas numa obra de arte, num quadro e nada mais, ele está aproximando a questão da obra de arte como se não fosse nada, né? Então, a propaganda, ela iguala uma peça de museu a nada. Então, por isso que não está se valorizando a cultura nesse sentido, né? Mas é mais no sentido de mostrar que não vale a pena se extinguir o peixe-boi e só termos uma obra de arte dele, que isso, em relação à vida, não significa nada. Então, é por isso que não se valoriza aí a peça do museu. Essas outras duas nós vamos pular e nós vamos para a próxima. A próxima é uma questão da Unicamp, e aí nós temos a imagem do dicionário Aurélio, né? Que é um dicionário muito conhecido da língua portuguesa. Do lado, uma frase: bom para burro. Reparem que aí nessa propaganda nós temos o uso do duplo sentido, né? Ela tem 2 sentidos, essa frase. Nessa propaganda do dicionário Aurélio, a expressão bom para burro e a polissemia é polissêmica. Polissêmica quer dizer isso, tem mais de um significado possível, e remete a uma representação de dicionário. Qual é a representação? Ela é adequada? Justifique. Então, o que nós temos aí, né? Nós temos aí uma propaganda que faz uma alusão ao dicionário ser conhecido geralmente como o pai dos burros. Talvez vocês nunca tenham escutado essa expressão, né? Mas esse dicionário Aurélio, ele era muito conhecido ao pai dos burros. Então, o que ela fez, né? Ela estava associando o uso do dicionário à ignorância. Ou seja, o dicionário, ele serviria para quem conhece mal a língua. Então, ele seria algo bom para os burros, né? No caso da linguagem que ele está se utilizando, que é para se referir às pessoas que não conhecem muito bem a nossa língua. Mas também, né? Nós temos o outro lado, que é a ideia de bom para burro ser algo que indica intensidade, ser muito bom, né? Então, por isso que aí nós temos um duplo sentido. O que vocês acham? Vocês acham que essa representação é adequada ou não? E aí vocês podem justificar, né? Na B, explique como o uso da expressão bom para burro produz humor nessa propaganda. Então, produz humor na propaganda, né? Porque, na verdade, a gente tem esse duplo sentido, que pode ser bom para burros, né? Então, tá fazendo uma analogia a pessoas que têm alguma certa ignorância em relação à língua, mas também tá fazendo uma analogia à expressão bom para burro, que significa algo que é muito bom, para indicar alguma intensidade, né? De algo bom, é bom demais. Então, por isso que tem o humor aí. O próximo gênero textual que a gente vai ver é o cartaz. Então, conforme a definição do dicionário Ruais da língua portuguesa, trata-se de um anúncio ou aviso de dimensões variadas, por muitas vezes ilustradas, com desenho ou com fotografias apropriado para ser afixado em lugares públicos. Então, o cartaz ele vai trazer uma informação, uma mensagem
que geralmente vai ser fixado em lugares públicos. E tem também esse misto aí, né, da linguagem verbal e visual. Ele também vai ser um tipo de texto curto, porque a mensagem precisa ser passada imediatamente, né? Então não adianta fazer um texto muito grande, aquilo precisa ser rápido e direto. Tem também uma linguagem clara e simples para que ela seja facilmente compreendida pelos leitores. Transmite uma informação e também tem esse teor de persuasão, né, de convencimento, de convencer a população a fazer alguma coisa. Pode veicular uma campanha que seja comercial ou institucional, então pode ter a ver com empresas privadas ou empresas que estejam relacionadas ao governo. E, com frequência, apresenta a identificação do anunciante ou instituição. Então, a gente geralmente sabe de qual empresa que está vindo essa campanha, esse anúncio. Anúncio não, o cartaz. Observe como as características do gênero textual cartaz se faz presentes nesse exemplo de uma campanha de conscientização feita pelo IBAMA. Então, olha só, quanto custa a nossa vaidade? E aí nós temos a representação de um brinco de penas, né? Só que das penas a gente tem as próprias aves, né? Então, tá fazendo aí um apelo à população de perceber que a nossa vaidade, muitas vezes, pode custar a vida da fauna brasileira. Então, não compre produtos feitos de subprodutos de animais silvestres. Então, aqui é uma campanha forte, né? Traz essa imagem forte já para a gente se impactar. Então, vamos lá. Atividade 3, 9. Bem-vindo ao futuro. Isso aqui é uma mensagem do Greenpeace, que nós temos o anunciante no cantinho da placa, né? Então, o que nós temos aqui representado, né? A imagem ao lado é de uma campanha publicitária de uma organização não governamental, que é o Greenpeace, então vem de uma ONG. E retrata uma das cenas de seca ocorrida na Amazônia em 2005. Explique como o efeito de sentido pretendido por essa campanha atinge o leitor. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos a ironia contida nessa mensagem, porque tá falando pra gente, né, bem-vindo ao futuro, uma coisa que aconteceu em 2005, porque tá querendo mostrar que, na verdade, isso é algo que, se a gente não se preocupar, pode acontecer mais pra frente. A gente pode perder os nossos recursos naturais, porque eles são limitados, eles não são ilimitados como muitas vezes o ser humano age, né, pensando no lucro. Então, isso pode acontecer, sim. Então, o que essa imagem traz? Ela traz uma contraposição entre a seca, né, a imagem da seca aí, da Amazônia, e a placa de boas-vindas ao futuro. Então, ela é uma imagem que quer trazer um impacto para que a gente se conscientize que os nossos recursos naturais são limitados e que a gente precisa cuidar deles para que eles continuem existindo e nos auxiliando sempre. Tudo bem? Bom, então a aula sobre recursos verbais e não verbais, linguagem verbal e não verbal, é essa. E aí na próxima aula eu vou gravar sobre a gramática, né? Porque existem algumas confusões aqui no uso dos as. Tá bom? Então vou separar de novo, né? Vou deixar na parte 3 essa parte da gramática.